Xandão, eu fiquei meio assustado com a live do Cogos V Silas Incel, que aconteceu ontem. Durante a live o Neumann do canal Neumann entrou na live e o cara tá com umas ideias meio estranhas. E eugenista. Quê? Fiquei meio assustado com a live do Cogos versus Silas Incel que aconteceu. Durante a live o Newman do canal Newman entrou na live e o cara tá com umas ideias meio estranhas. O eugenista. Ô, louco. Tá de sacanagem, pô. Que live que é essa aí? Cogos versus Silas. Que merda é essa, velho? É isso aqui? Teve um influencer colombiano, foi bem engraçado isso daí. O cara fez uma... que liberar o aborto aumenta a criminalidade. E outra coisa, eu postei também um link com as fontes, só que você não viu. Bom, eu mostrei para você inúmeros estudos extremamente embasados, feitos pela Universidade de Chicago, que demonstram uma redução absurda na criminalidade por conta da descriminalização no aborto nos Estados Unidos. É um fato, qualquer um pode buscar e mostrar isso. E você disse, eu refutei todos esses cientistas arrogantes. Eu falei, cara, tá, tudo bem, vamos ver, né? Cadê a sua fonte para isso? No seu próprio artigo você cita pessoas que sequer eu consegui achar. Cadê a sua fonte de refutação? Não tem. Não tem. Você não conseguiu achar porque o meu artigo do Brasil Sem Medo é pago, é para assinantes. Mas está lá. Agora não posso fazer nada, meu artigo foi publicado em uma plataforma paga. Cara. Entendi. Então você não pode simplesmente chegar e afirmar, tá, os estudos que eu usei foram XYZ. Não, eu tenho que pagar R$60 para escutar as repetições daquilo que o Olavo já falou naquele jornal. Eu não vou fazer isso, ninguém tem que fazer isso. Se você tivesse qualquer rigor intelectual, você chegaria, traria os estudos e ponto final. Mas foi o que eu fiz. Não, você não fez, você não citou os estudos, entre aspas, provando o seu ponto. E eis que você está assistindo ao vídeo e se depara com um nome estranho, porém conhecido. Júnior Enéas TP. Vai. O Júnior Enéas é que nem erva daninha. Isso é uma praga, rapaz. Tá em todas, hein, Júnior Enéas? Pipo 00. As Stacy's amam a nós incels, olha isso. Depois escuta meu som, soldado divino. Moleque lazarento. Ô, Pipo, manda o link pra nós, porra. O Neumann tá com uma ideias estranhas que flertam com o bigodudo austríaca. Ela é a favor de engenharia genética, feminismo, etc. Bati 3 nessa manhã. Estou pronto para a verdade. Ô, louco, ô, Adrian, é sério mesmo que o Newman tá nessa pegada aí? Salve super. Aí é complicado, hein? Analisa meu chape. @Nexgo no Insta. Natura sempre. Xande, já treinei, agora é estudar. O que recomenda? Pra você estudar? A Bíblia, né, irmão? Nada melhor. Xande, já treinei, agora é estudar. O que recomenda? Bom dia, bati 3 nessa manhã, estou pronto para a verdade. Cala a boca e me deixa terminar aqui de comer meu café da manhã, caralho. Você começa a falar essas merda agora. Os estudos estão... Tá ao vivo, não exclui absolutamente nada. Depois disso eu te bloqueei, porque assim, eu sou um sujeito sério, tá entendendo? Eu sou um sujeito realmente sério. Você me bloqueou, pergunta pro seu colega Rodrigo o que eu tô fazendo. Você não conseguiu rebater meus argumentos, porque eu rebati os seus. Eu mostrei que o aborto não reduz a criminalidade porcaria nenhuma. Pelo contrário, o aborto, ele incentiva a promiscuidade, mãe solteira, e tudo isso são fatores que aumentam o crime, sem contar que o aborto já é um crime. É. Eu acho que é bem lógico, inclusive, isso daí, né? Precisa de artigo científico pra provar isso aí? Quem quiser realmente ver esse ponto que eu tô trazendo, o Cogos, ele tá mentindo porque ele não tem como rebater isso. Procure estudo da Universidade de Chicago, eu deixei na thread, mas você que é um leigo que não vai conseguir entender o estudo, procure uma matéria da Infomoney, em que eles colocam gráficos bem ilustrativos demonstrando como que o aborto, sim, diminui brutalmente a criminalidade, a taxa de todos os roubos, furtos, até homicídios, ok?
E isso foram análises feitas de 1990 até 2020. Posso falar um negócio? Eu conheço esse estudo. Eu vi, saiu inclusive nos Estados Unidos, tem um livro chamado Freakonomics, que aí ele cita como a criminalidade, que era muito forte em Nova York na década de 90, decaiu, principalmente depois que o aborto foi legalizado. Aí ele vai mostrar que... A questão é, procede isso daí? É verdadeiro? Esse estudo aí é verdade? Tem ligação direta com realmente essa questão do aborto? Tem que ver isso aí, né? Onde foi concentrada grande parte das clínicas de aborto, quem foi que fez e por que isso daí levou a uma queda do nível de violência, roubos, furtos, homicídios e tal. Eu vi isso daí. Ô, Júnior, esse estudo aí do Freakonomics é de dois pseudo-economistas chamados Levitt e Donahoe. Ah lá. Foi terceiro. E eu cito os dois no meu artigo. E eu cito também o economista de verdade que os refutou, chamado John Lott. E se você me permitir, Júnior, eu leio o parágrafo aqui, é breve, onde eu refuto esse estudo. Eu sou um sujeito conciso, então eu escrevi o seguinte: não há fundamento estatístico para as conclusões de Levitt e Donahoe, que foram refutados por economistas do porte de John Lott. Lott e Whitley ressaltam graves erros metodológicos de seus oponentes, como, por exemplo, não ponderar os dados pelas idades dos criminosos. O argumento dos abortistas era que os crimes cairiam imediatamente na faixa dos jovens de 18 a 24 anos no período estudado, que é depois como refletiria a liberação do aborto. Mas não foi o que ocorreu. Outros tantos estudos demonstram outros erros grotescos na metodologia. Não ponderar mudanças em outros fatores criminalísticos, como leis de droga, lei de arma, mudança na gestão de segurança pública, fatores de legal, socioeconômico. Por isso que eu perguntei, que eu falei, mas será que foi realmente essa questão do aborto que levou a queda da taxa de criminalidade? Porque tem outras coisas aí. Mano, sinceramente, velho. Sinceramente, esse negócio aí de ficar, meu artigo científico aqui, ele refuta o seu. Tipo assim, artigo científico é um negócio delicado. Você tem que checar muito bem a fonte, ver se não se trata de um pseudo-artigo, de um pseudo-ator. É embaçado isso aí, viu? Fora que, logicamente, na minha cabeça, eu não vejo como que o aborto possa melhorar qualquer coisa numa sociedade. Qualquer coisa. Não melhora nada. Mas, enfim, né? Ou contabilizar dados criminalísticos em absoluto, em vez de contabilizar per capita, que é outra sacanagem metodológica feita. Então, são estudos sem nenhum valor metodológico. Esses que o Newman está... Você... Xanon, faz um polidense pra mim, por favor. Sim, eu vou colocar o vídeo aqui do WhatsApp que sua mãe mandou fazendo polidense. Você citou esses autores, certo? Eu pedi os estudos exatos, eu queria entender a metodologia, porque, modéstia à parte, eu trabalho com dados. Eu conseguiria facilmente analisar tudo isso que você alegou, mas você sequer fez isso. Você chegou e afirmou da seguinte maneira: a fonte é o meu cérebro praxeológico. Superchatei assim, R$2. SLV, super bom dia. Fala um café da manhã pra mim. Café da manhã? Ovos, whey protein, pasta de amendoim, irmão. Se é pra você usar o bom senso, você também consegue entender o porquê do aborto reduzir a criminalidade. Quando você tem mulheres que são mães solteiras, tendo filhos cujo pai ela nem sabe quem é, algo muito comum no Brasil, muitas vezes em bailes funks. Primeiro, a questão da psicopatia é genética, 50% de probabilidade de um psicopata ter um filho psicopata. Segundo, mesmo se você tiver um lar fantástico, não é realidade. Essa criança vai nascer sem pai, muitas vezes até sem mãe, exposta a oportunidades, entre aspas, de recrutamento de facções criminosas. Eu entendo isso daí que o Newman tá falando, só que a solução não é matar o feto. A solução para isso daí é estrutural. Criminalidade, má distribuição de renda, o não desenvolvimento da indústria, não possibilidade de geração de emprego, a dívida, pessoas que já nascem em famílias que têm N problemas aí de estruturação educativa, econômica, financeira, moral, etc. Então, assim, liberar aborto não é agir na raiz do problema, é você criar um outro problema para não resolver, de fato, o problema anterior, que é o que está sendo discutido, né? Que é a raiz do problema.
essas são as pessoas ainda que têm uma melhor condição. Muitos acabam fazendo o quê? Virando noias, virando aqueles caras que são moleques, pivetes que ficam roubando. Então, vira nóia. E já começa a virar nóia onde hoje em dia? Nas escolas públicas aí da vida, ó. A molecada usa droga lá dentro. Então, assim... Todo mundo. Você não precisa ter realmente estudos para compreender isso, mas até esses estudos existem. E a refutação que você está falando, esses erros metodológicos, você não apresentou na nossa discussão no Twitter. Se você quiser fazer isso, eu deixo aberta a possibilidade, ok? É fácil você falar da sua boca agora. Agora, quando nós estávamos no escrito, e é isso que você faz, no escrito, para todo mundo ler como se faz de forma séria, você chegou e falou de uma forma extremamente arrogante, infantil, tá tudo saindo do meu cérebro praxeológico, certo? Então, se você tem como me mostrar todos os erros metodológicos, faça isso. Não agora, faça depois naquela thread. Eu até te desbloqueio para fazer isso, tá ok? Que bom que porque não foi apenas um estudo, foram vários que fizeram, demonstrando essa clara correlação, e ela não é pequena, ela é gigantesca e muito fácil de compreender como bom senso. Jones Mano Okay? Azevedo, Você tem superchatei crianças R$2. que saem de mães sem nenhuma condição financeira, emocional Mas de qualquer jeito é melhor terminar logo. ou psicológica para criar filhos. É lógico que o resultado vai ser trágico. O que você acha disso, Silas? Fala aí, qual que é a sua opinião? Eu acho que vai. Eu entendo a visão do Newman, um fator ali de. Um fator até meio de remediação, mas eu acho que valeria muito mais a pena, tá? Eu falo isso para Newman porque eu sou egresso exatamente da periferia onde você falou, das comunidades onde ocorrem os bares funks, tá? Então eu convivi muito com isso. Então os meus amigos se tornaram bandidos assim sucessivamente, se tornaram, boa parte deles, por causa dessa escassez, desse vazio, tá, completo, que tem de atuação também aqui do Estado dentro da nossa comunidade. Então eu acho que valeria também a pena um investimento no nível básico, tá? No nível Aí, ó. É isso aí, pô. básico. A gente não tem nem ensino básico aqui, pra você ter uma ideia. A gente não tem nem saneamento básico na situação. É por isso que boa Eu acho que o Newman tá meio... Galera, pera aí, deixa eu levar o prato lá rapidão. indo pra se tornando noias, se tornando perdidos. Não é que os caras são psicopatas natos aí, como você citou, entendeu? Os caras não nascem com esse nível de perversidade, entendeu? Tem muita gente boa, muita gente legal que acaba indo pra esse caminho, cara. Mas por quê? Os caras são abandonados, velho. Totalmente abandonados. A gente vive com os ratos, meu irmão. Entendeu? É esse complemento que eu queria fazer aí em virtude. Eu entendo a questão do aborto, entendo a sua visão, mas eu acho que valeria muito mais esforço pra gente atacar a raiz. Até porque você tá usando solução de contorno, meu irmão. Tudo que é solução de contorno não é não tem uma solidez. Vamos atacar a raiz. É isso. E qual que é a raiz do problema para você? Para você, qual que é a raiz do problema? Para os dois, por favor. Pode falar, Cogos. Não, olha só, o Silas colocou um ponto extremamente importante. Valeu, Caião, tamo junto. Obrigado aí, irmão. Valeu pelo sub. Porque esse negócio que o Newman tá falando, primeiro, como é que ele ousa dizer que uma pessoa vai ser psicopata só porque ela é filha de um estupro? Quer Porque dizer, você está imputando uma possibilidade... Newman, você está imputando uma possibilidade de crime num bebê, fazendo um verdadeiro Minority Report, condenando uma pessoa inocente à morte. Estudos demonstrando isso. E você não precisa ser um gênio para constatar. Eu deixei você falar. Você está condenando uma pessoa à morte, uma pessoa inocente, porque você acha que um dia ela vai se tornar uma criminosa. Quer dizer, você me acusa de achismo porque eu recuso a sua engenharia social à base de dados, mas você acha que o sujeito vai ser um criminoso e condena ele à morte como ele fosse um robô totalmente determinística, isento de livre-arbítrio. Segundo, a ponto que o Silas falou muito bem, a sua solução, além de criminosa, é cômoda. Você não precisa atacar a raiz do problema, não precisa se preocupar com problemas sociais. É só você matar o bebê porque você acha que ele vai cometer um crime. Uma sociedade dessa, ela vai incentivar a imoralidade, a promiscuidade. E aí sim ela vai se tornar ainda mais criminosa, porque ninguém vai se preocupar com a raiz do problema. Terceiro ponto, eu falei sim que eu usei o meu cérebro praxeológico para abordar a questão, porque essa refutação que eu coloquei aqui contra os dados do Levitt e do Nobre e dos seus erros metodológicos era um dos meus 3 argumentos no meu artigo. Os outros 2 argumentos, eu não precisei de dado nenhum, eu usei apenas a minha capacidade humana de raciocínio.
Outro ponto é que você me bloqueou e não me deu tempo de postar as fontes. Bastava você me perguntar, Cogos, quanto ao seu segundo ponto, me cita as fontes, porque eu tenho as fontes desse artigo, mas você preferiu me bloquear. Agora, você querer matar um bebê inocente, cara, de onde você... Um detalhe que eu queria só colocar aqui na ponta, eu vou trazer um exemplo prático para vocês. A filha do Catatal, depois vocês pesquisam se tiver essa questão no Google, em 1990, um dos maiores bandidos aqui da minha área, da minha região aqui do Campo Limpo, enfim, esse cara era um dos mais procurados de São Paulo. A filha dele se formou em medicina. Ela não virou uma psicopata, entendeu? O que explica isso? A filha de um dos maiores bandidos procurados aqui, exatamente da cidade, que era um cara de um nível de perversidade extremamente alto, certo? Quando ele morreu, ele foi morto pela polícia. Quando ele morreu, deixou a família totalmente às mínguas, sem nenhum tipo de manutenção, absolutamente nada, e a filha dele se tornou uma médica. É isso. Posso falar um negócio aqui? Falar um negócio pra vocês? Por favor, me digam quando eu posso responder, porque são duas pessoas me acusando de coisas bem graves. Você vai poder falar, é pra você mesmo. Só que eu queria que você pontuasse, Nimo, o seguinte. Grande parte do fato de você estar aqui é que você mudou muito suas convicções. Você posta muita coisa no Twitter que tem a ver com uma nova fase sua, um novo sistema de pensamento, novas crenças, até nova religião. E a galera... Superchatei R$20. Um simples argumento: investir na educação política e da ética. Cidadania. Sim. Porque com a ética e com a compreensão das ciências políticas, a população saberia escolher políticos para de fato desenvolver a sociedade. Perfeito, irmão. É isso, cara. Isso aí sim é a raiz do problema, pô. De todos os problemas, na verdade. A galera gosta de ficar enxugando muito gelo. Ficar discutindo muito sobre artigozinho científico que defende isso aqui. Artigo, meu ovo. Você quer saber aqui, principalmente no chat aqui, por que dessa mudança? Você hoje está falando abertamente a favor do feminismo, da eugenia feminina, como forma de seleção sexual e, inclusive, contra o cristianismo. Então, se você puder responder e depois comentar isso daí, vai esclarecer muito pro pessoal aqui. Bom, primeiramente, eu quero esclarecer algo que foi tocado pelos dois. Foram muitas acusações para cima de mim, então seria muito fácil só responder essa última que o Júnior colocou, e aí as pessoas teriam a ideia de que eu fugi das outras. Então, se eu esqueci de alguma coisa, por favor, me lembre. Eu quero responder um por um. Primeiramente, ao que o Cogos falou, junto com o Silas, né? Nossa, que absurdo. Quem é você para determinar o que a criança vai fazer? Você quer matar... Valeu, Greg. Tamo junto, irmão. Quando eu falei em matar crianças, isso é um absurdo, ok? Agora, se você me perguntar, você aceita a descriminalização do aborto até, por exemplo, 3 meses, onde o feto não tem dor? Sim. Quem vai fazer essa decisão é aquela mulher. Uma decisão que não é fácil. Por que aquela mulher faz aquela decisão? Porque ela sabe que ela não tem as condições financeiras, emocionais, psicológicas, não tem o parceiro certo. Quando uma mulher fica grávida de um bandido, olha, ela pode ter a aventura de estar com um bandido, mas ela não vai querer, como pai da criança, aquele cara que ela sabe que pode, vamos supor, morrer, que pode acabar preso e ela vai ficar sozinha. Quando não, vocês podem não acreditar, mas a pessoa de senso comum sabe que filho de peixinho, peixinho é, ou no mínimo numa grande proporção. E eu não falo isso com achismo, ok? Existem centenas, eu vou repetir, centenas de estudos comprovando um grande componente genético na transmissão de traços de criminalidade gravíssima. Nós estamos falando de psicopatas. Pode procurar, vai lá no Google Scholar e coloca o seguinte: Heritability of Crime. Coloque em inglês, porque em português não tem muita coisa. E você vai ver, hoje em dia é possível você identificar os genes exatos que criam, não é só uma tendência, é quase que uma correspondência. Você pode negar, falar do espírito, não sei o quê, o coração de Jesus Cristo. A realidade é bem diferente disso e a ciência nos mostra com uma clareza muito iluminadora. Odeio um medita no superchat. Bom, a respeito aqui do que o Newman tá falando, eu sinceramente, eu duvido muito e muito desses estudos aí que ele tá falando, tá? A respeito dessa questão da psicopatia. Um psicopata foi lá e teve filho. O filho dele vai ser psicopata? Não sei.
Talvez exista aí uma grande possibilidade disso acontecer. Agora, peraí. Dizer que todas as pessoas que vão pro mundo do crime, que têm filhos, terão filhos psicopatas, isso daí é uma afirmação aí... Hã? Vocês não acham que é forçar um pouquinho a barra? Hã? Quer dizer, tipo assim, uma coisa é a gente pegar um psicopata, certo? Uma pessoa que é psicopata mesmo, tá? Tá lá, configurou, certo? Psicopata. E ela tem um filho. A probabilidade do filho vir psicopata provavelmente é alta. Beleza, a gente entende isso. Hereditário, genético, ok. Assim como outras doenças. Agora, uma pessoa que vive no mundo do crime, que entrou pro mundo do crime por N razões, N estímulos que foram dados a ela durante toda a vida. Ela vai lá e tem um filho. Esse filho, ele vai nascer prejudicado? Vai, muito provavelmente. Terá uma família péssima. A ausência do pai, tudo isso. Isso vai gerar uma problemática enorme ali. Sim, é verdade. Agora, dizer que vai ser psicopata? Não faz sentido, pô. Entende? Então isso daí pra mim é uma forçação de barra, tá? Não concordo com nada disso daí não, certo? A questão central aqui pra mim é aquela que eu já abordei antes. R$10. Você me motivou a buscar o Criador e me desenvolver e parar com a punheta KK. Brabo, tamo junto, irmão. A questão central pra mim aqui ela é muito simples, é a que eu já falei antes. O que deveria ser feito? Se a gente resolvesse os problemas de infraestrutura desse país, começando pela educação, que é o mais importante, tá? E depois industrializando o país, gerando emprego, dando os estímulos certos, corretos para as pessoas poderem prosperar na vida, é natural que até uma pessoa que tem uma vertente voltada para o mal, essa pessoa ela passe a vicejar coisas boas dentro de si e aquilo que é ruim adormeça, certo? Agora, o crime sempre existirá, psicopatas sempre existirão, porque a gente não sabe exatamente em qual fase da vida, quais são as vertentes, quais são as coisas que levam uma pessoa a desenvolver sua psicopatia no seu ápice, certo? Só que abortar não vai resolver esse problema, isso é lógico. Eu acho muito difícil ter um estudo, cara, tipo assim, eu não consigo entender como que pode ter um estudo que é a favor de aborto nesse sentido aí. Quer dizer, tipo assim, não dá pra defender isso aí. Tese de aborto não dá. Pra mim, simplesmente não dá pra defender isso. É uma coisa ilógica se achar que exterminar, fazer um controle de natalidade, vai solucionar problema. Não vai. Pelo contrário, a ideia central deveria cada vez mais pessoas nascerem. Deveria ser enfocar em povoar cada vez mais esse país com pessoas cada vez mais qualificadas e preparadas. Certo? Deve ser o oposto disso. Ah, mas vai ter gente que vai pro mundo do crime? Vai ter psicopata no meio desse monte de gente? Ué, provavelmente vai. Porque tá na natureza do ser humano. Nós somos pecadores, certo? O ser humano é imperfeito. Então, terão problemas sempre que precisarão ser resolvidos. Agora, controlar a natalidade, velho. Tipo assim, um feto que não tem capacidade nenhuma, não tem nada a ver com o que acontece no mundo. É complicado, né, velho? Pra mim isso daí tá um tanto quanto ilógico. Eu entendo que o Newman é um cara que ele busca o embasamento aí científico, mas quanto a isso aí que ele tá falando pra mim, olha, eu sinceramente não tem como, cara. Eu simplesmente não tem como eu concordar com isso aí, velho. Pra mim isso aí é absurdo.